Abra a tua Bíblia em Lucas capítulo 15. Uma história até conhecida de todos nós. A parábola do filho pródigo. Versículo 18. Como nós já conhecemos a história, vamos adiantá-la um pouquinho. Amém, queridos? Podemos ler? Lucas 15, versículo 18, diz assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa o melhor vestido e vestilho, pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram-se a alegrar. Amém. Feche os seus olhos. Coloque a tua mão, peça ao Senhor uma bênção nessa noite para o teu coração. Fala: Pai, eu preciso de uma bênção. Fala com Deus, porque qual o motivo que você veio aqui nesta noite? Peça a Ele, fala assim: Senhor, abra o teu coração, querido. De uma maneira maravilhosa, gloriosa, fala com Ele. Senhor, nos abençoe nesta noite. Manifesta o teu poder, a tua glória, a tua graça, conforme a cada necessidade. Nós estamos aqui, Senhor, não é por causa do homem. Nós estamos aqui não é por causa de um amigo. Nós estamos aqui por tua causa, Jesus. Porque nós queremos ouvir a tua voz nessa noite. E nessa noite nós queremos um renovo espiritual. Queremos que o Senhor venha fazer algo maravilhoso sobre a nossa vida. Então, Pai, fala conosco. A minha vida eu apresento diante do Senhor. Que eu diminua, que o Senhor cresça. Que eu não venha atrapalhar o Espírito Santo, mas que o Senhor venha fazer algo sobrenatural nessa noite, aos nossos corações. Que assim nós oramos assim em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a igreja diz amém. Os irmãos podem se sentar. Obrigado, irmão. Fazer uma pergunta aqui. Qual é o seu valor para Deus? Qual é o seu valor se você fosse dar uma nota para você? Qual seria a nota que você daria? Segunda coisa, quanto vale uma alma para você? Porque nós precisamos entender isso. A Bíblia, Jesus vai falar assim: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Então, qual é o valor de uma alma para mim? Qual é o valor de uma alma para você? Outra coisa. Por que as pessoas
abandonam o Senhor? Por que as pessoas deixam a igreja? Por que as pessoas dão as costas e vão embora da casa de Deus? Se nós formos responder essas 3 perguntas, a primeira pergunta, a Bíblia fala que nós somos como menina dos olhos de Deus. Amém? A Bíblia fala que uma alma vale mais que o mundo todo. Amém? Então nós podemos ver o valor que nós somos para Deus. Mas uma coisa que nós não observamos é que nós não nos valorizamos. Sempre as pessoas se perguntar aqui, não vou nem perguntar, eu já fiz essa pergunta um dia. Quem é pecador? Aí que um monte de gente levanta a mão. Porque esqueceu do sacrifício do Senhor Jesus. Então nós podemos observar que uma alma vale muito. Uma coisa, Jesus no final do seu ministério, ele falou assim: Pai, graça te dou. Pai, muito obrigado, porque todos que o Senhor me deu, nenhum se perdeu, a não ser Judas, o filho da perdição, porque assim estava determinado pelas Escrituras. Então o estado, Jó, a situação de Jó, eu falei Jó? Judas. Queria só ver que você estava atento. A situação de Judas já estava determinado. Agora é o seguinte, qual é o valor de uma alma? Qual é o valor de uma alma? Para nós mandarmos a pessoa para o inferno. É muito sério. Um dia, muito tempo atrás, uma irmã falou assim, com a outra. Ela me falou, pastor, eu não aguentei. Eu falei assim para fulana, vai para o inferno. E se de olha, eu vou te falar, pastor, eu não me arrependo. E falou assim, qualquer coisa vai nós duas juntos. Olha só. A pessoa não sabe o que é o inferno. O mundo, muitas pessoas falam assim, não, o inferno é aqui. Que é isso, querido? Não é não. Se eu e você, nós meditarmos na palavra, nós sabemos que tem um lugar. E esse lugar, a Bíblia, ela nos afirma que Jesus já foi lá. Morreu. A Bíblia fala que no 3º dia ele ressuscitou. A Bíblia fala que ele tomou a chave da morte e do inferno. Então hoje Deus quer nos mostrar o valor de uma alma. Às vezes nós estamos na caminhada passando desapercebido alguns detalhes da nossa vida. Trabalhamos, mas não temos a coragem de falar para alguém que Jesus Cristo, Ele pode salvar aquela pessoa. Quantas pessoas estão aí fora, angustiadas, tristes e amarguradas, decepcionadas. Quantas pessoas estão se suicidando nessa última hora. E eu vou te falar, às vezes você pode até pensar, mas pastor, é a situação, é a pobreza. Tem muitas pessoas bem-sucedidas suicidando. Nós vimos pela televisão. Aqueles cantores, os cantores Chorão, suicidou, uma overdose. O outro lá, o amigo, a esposa falou assim, foi muita pressão que estava sobre ele suicidou. Pessoas bem-sucedidas. Mas a igreja nessa hora, ela está dormindo. E uma coisa que nós não podemos ficar é dormindo espiritualmente, queridos. Nós precisamos de proclamar que Jesus Cristo está voltando. Nós precisamos de falar. Eu não sei se você crê ou não,
Às vezes no seu coração você está falando, pastor, há mais de 2000 anos está falando, Jesus está voltando, mas Ele vai voltar. Ele está nos preparando para nós podermos entrar na glória, nas mansões celestiais. Eu sempre gosto de comparar o casamento da igreja com o pai de família que quer o bem para sua filha. Não tem o pai que tem juízo, o pai que é consciente, o pai que sabe o que é o melhor para o filho. Ele quer que sua filha case bem, quer que seu filho case bem. Não vai pegar qualquer mulher, qualquer pessoa que sabe que lá na frente vai dar problema para ele. Assim, eu creio que é o nosso Deus. Ele está preparando a noiva amada para o seu filho. Ele está nos preparando a cada dia. Então nós estamos vendo as pessoas abandonarem o barco nessa última hora. Se eu der liberdade aqui para os irmãos e falar assim, por que as pessoas abandonam as igrejas? Ou por que você saiu da determinada igreja? Alguns vão falar assim, foi por causa do pastor. Estava dando mau testemunho. Outros vão falar o seguinte, pastor, a igreja tinha uma fofocaiada danada. Às vezes nós não temos noção que uma palavra pode matar muitas pessoas. Um gesto nosso pode matar uma família. Um dizer nosso, nós podemos mandar uma família para o inferno. Alguns podem falar assim, pastor, fulano de tal comprou na minha mão e não paga. E para ser crente como ele, eu prefiro ficar no mundo. É feio. É desonesto. Tem um texto na Bíblia que fala lá em Atos. Diz assim, o Senhor fala assim, o meu nome está sendo blasfemado por vossa causa. É pesado. Jesus, ele fala que nós somos o sal da terra. Jesus, ele fala que nós somos a luz. A candeia tem que brilhar em mim e em você. Alguns podem falar assim, pastor, é falta de alimento. Por quê? Porque a ovelha quer alimento. A ovelha quer alimentar. Outros são falta de amadurecimento. Outras pessoas é falta de crescimento. Aceita Jesus e fica aquele menino o resto da vida. Não cresce espiritualmente. Do mesmo jeito que era no mundo, não há uma diferença na vida dele hoje cristão. Continua fofoqueiro. Continua bebendo, continua fumando. E ainda fala que é cristão. Qual é o valor de uma alma? Isso tem que... A responsabilidade, querido, não é somente do pastor, mas é da igreja. Não, pastor. Misericórdia. Eu saí de casa, querendo ouvir uma palavra, para massagear meu ego. Queridos, nós não estamos nessa hora mais. Sinto te informar. O Senhor tem pressa de buscar a sua igreja. Tem um povo falando, ora vem, Senhor Jesus. Os anjos estão falando, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito Santo está falando, ora vem, Senhor Jesus. E é nós que nós estamos precisando de falar, ora vem, Senhor Jesus. Sabe por quê, queridos? Nós não temos noção como que é do outro lado. Você já parou para imaginar o que é a eternidade? Você um dia na sua casa, você ficou falando, pensar como que é a eternidade. A Bíblia, ela compara a eternidade com ruas de ouro brilhante. Para nós termos uma noção como será lá. Mas a palavra de Deus nos fala aquilo que o olho não viu.
o ouvido não ouviu, e nunca subiu ao coração do homem, são as coisas que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nós não temos noção o que é a eternidade. Não temos noção. Por isso que é necessário amar o próximo. Qual é o segundo mandamento? Amar o próximo. Primeiro é amar a Deus. O segundo é amar o próximo. Jesus fala, como a ti mesmo. Você sabe qual que é o mal? Que tem pessoas que não amam a Ele. Como que ela vai amar o próximo se ela não se ama? Você já olhou no espelho hoje, quando você saiu, você olhou no espelho? Você gostou daquilo que você viu? Quem falou assim, ô camarada, ô mulher bonita, é? Lindão, tô podendo ainda, tô vivo. Mas é isso, querido, você está vivo. Às vezes a nossa autoestima está lá embaixo. Olha só, nós lemos um texto que nos fala de um filho. Algumas bíblias bem antigas, ela fala o seguinte, aqui você vai ver aí, fala assim, a parábola do filho pródigo. Algumas bíblias bem antigas falam assim, a parábola do pai pródigo. Por quê? O que quer dizer isso? Pródigo, gastador, fala do filho. Esbanjador, fala do filho. Mas lá no dicionário também fala assim, generoso, fala do pai. Liberal, é o nosso Deus que está sempre liberando as bênçãos para a nossa vida. Uma coisa nós podemos entender, aquele filho, a Bíblia fala que ele estava cansado. Vamos embora. Nós precisamos de entender. Às vezes nós estamos falando coisas erradas, queridos. Hoje nós podemos ver uma geração de jovens lutando para servir a Deus, querendo servir a Deus. Tem muitos jovens animados dentro da igreja. Teve uma pessoa que se converteu, ligou para a igreja e tinha acabado de se converter. E falou assim, aí tem alguma programação para os jovens? O pastor estava lá na hora, pastor Davi, falou assim, aí a moça atendeu, pastor, está perguntando se tem alguma programação para os jovens. Quem está falando? Uma moça assim, fala com ela se quiser, vem cá. Pode falar com ela que pode sair. A moça saiu de longe. Quando foi de tardinha, bateu lá na porta da igreja. Fulano, pastor está aí, tá? Quem é você? Eu sou a moça que acabei de ligar. Umas 3 horas eu liguei, eu quero saber da programa. Pastor, entra. E a moça estava sedenta para quê? Para falar de Jesus, queridos. Nós estamos com jovens agora, nessa última hora. Eles despertaram, eles estão querendo servir a Deus. Agora, tem coisas que na nossa vida que nós temos que observar. Que há também jovens amargurados. Que há também jovens tristes. Que há também pessoas aflitas, angustiados. Pessoas desejando a morte. Aqui nessa hora, nós podemos ver 2 tipos de jovens. Mas sabe o que nos chama a atenção? O pai, aqui, ele era um bom pai. Às vezes nós somos bons pais. Mas sabe uma coisa que pode ocorrer na nossa vida, nos nossos filhos? Meu pai não se interessa por mim. Meu pai, ele não se interessa por mim. Nós estamos vendo isso hoje.
filhos frustrados, filhos decepcionados. É tão lindo quando nós observamos que os nossos filhos estão seguindo os nossos passos. Algumas pessoas falam assim: ô pastor, o senhor está quase estourando aí, né? Porque a Carolina pregou sábado à noite aqui na igreja. Algumas pessoas passam perto de mim e falam assim: tá babando, hein? Tá babando, pastor. Mas não é, porque é maravilhoso quando os nossos filhos nos seguem os nossos passos. Quando o seu filho quer fazer aquilo que você está fazendo, sem a sua força. Eu não obrigo nenhum dos dois meus filhos, nem o Estevão, nem a Carolina para vir para a igreja. Eles falam assim: não, que eu falo, vamos para a igreja, vamos. Às vezes eles já estão na igreja antes de mim. Ali o pai, ele era um bom pai. Mas o filho falou assim: eu vou sair de casa. Às vezes nós não estamos observando alguns detalhes na vida dos nossos filhos. Meu pai não se interessa por mim. Meu pai não me beija. Vejam bem a posição do pai. O filho tinha gastado todo o dinheiro dele, a metade do dinheiro. O filho tinha feito tudo errado. Mas a primeira coisa que a Bíblia fala que o pai observou ele vindo de longe. E a palavra fala assim: e o pai correu e o beijou. Queridos, qual foi a última vez que você beijou o seu filho? Que você beijou a sua filha? Que você falou para ele que te ama? Oh, meu filho, eu te amo. Meu filho, você é um vencedor. Mas pai, eu falhei, mas você é um vencedor. Eu declaro sobre a tua vida que você é um vencedor. Às vezes temos filhos aqui que nada disso aconteceu na vida deles. Mas não é porque aconteceu na sua vida, não aconteceu, que você pode deixar o negócio correr de logo. Não, você pode ser um pai melhor. Ali o filho, naquela hora, a Bíblia fala que ele perdeu, que ele estava lá, sofreu e tudo mais. Alguns aspectos nós podemos ver aqui. Sabe a cultura hoje de órfão? Pais ausentes. Tem alguns aspectos que esse filho que nos chama atenção. Quer ver uma coisa? A Bíblia fala que ele foi lá, perdeu tudo, gastou dinheiro, comeu aquilo. Para um judeu, querido, tratar de porco era a pior das humilhações na vida dele. Era a pior humilhação na vida dele. Ele foi lá embaixo, ele foi humilhado, ele foi desprezado. Mas uma hora ele falou assim: eu preciso me levantar. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Sabe uma coisa que nós observamos, querido? Que a Bíblia fala: não coloca vinho novo em odre velho. Você quer uma bênção, quer um renovo espiritual, mas não busca o renovo, não. Às vezes quer viver somente de um movimento e pronto. Você precisa ter algo novo, buscar algo novo para a tua vida. E para termos algo novo na nossa vida, sabe o que é necessário? É fazermos que nem o filho. Eu vou me levantar, eu vou confessar: meu pai, eu pequei. Quantas pessoas estão pecando? Quantas pessoas estão errando? Estão continuando da mesma forma a sua caminhada. Não há um pingo de arrependimento. Não há um pingo de dor. O filho, ele foi lá, ele foi humilhado e tudo mais, mas uma hora ele falou: eu preciso me levantar.
Eu não sei qual que é a tua posição nessa noite. Se você é filho, se você é pai. Mas uma coisa é certa, você e eu, nós precisamos de nos levantar. Para que Deus venha fazer algo especial, maravilhoso na nossa vida. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Uma coisa que eu posso observar, o pai era pai amoroso, era um pai bondoso, era um pai liberal. O filho falou, eu vou voltar. Sabe o que Deus está querendo fazer? Às vezes você está falando assim, pastor, eu nunca saí da presença do Senhor. Mas também você nunca teve. Nunca teve. Nós precisamos de buscar o quê? Tem pessoas que querem buscar somente o poder. Queridos, busquem a presença de Deus. Busque a presença dEle. Faça que nem Moisés falou. O Senhor falou assim, pode ir, Moisés. Pode levar o povo, Moisés. Se a tua presença não for conosco, nós não vamos sair daqui. É a presença de Deus que faz a diferença na minha e na sua vida. Teu diploma vai ajudar. Tua cultura vai ajudar. Mas o que faz a diferença é a presença de Deus. É isso que faz a diferença na nossa vida. A Bíblia, a palavra do Senhor nos fala que aquele pai, às vezes, a Bíblia não relata. Não sabemos se ele beijava o filho ou não. Mas quando o filho ele volta, a Bíblia fala que ele teve compaixão, misericórdia. Sabe qual que é o nosso mal? Que quando alguém erra perto de nós, nós damos a primeira chance, ele tropeça. Nós damos a segunda chance, ele tropeça e cai de novo. Nós damos a terceira chance, aí ele começa a se erguer, aí nós mesmos. Já dei tantas chances, vamos ver se agora vai. Tipo assim, tô nem aí. O pai, naquela hora, a Bíblia fala que ele foi compassivo, ele foi misericordioso. Quem está vindo lá? É o teu filho. Não é possível. Daquele jeito, irmão, olha lá, Senhor. Todo rasgado, todo mulambado, todo sujo. O cheiro dele está chegando aqui. A Bíblia fala que o pai correu, foi lá e o abraçou. Queridos, não perca tempo. Abrace o teu filho aí enquanto ele está vivo. Abrace o teu pai enquanto ele ainda está vivo. Amém, igreja? Vocês estão aí? Ai, que susto que eu levei. Misericórdia, vocês se indo embora. Abrace. Beijo. Qual foi o último dia que você deu um beijo no teu filho? Qual foi o último dia? O filho falou assim, eu vou voltar para a casa do meu pai. Eu vou voltar. A Bíblia fala que o filho voltou. O pai o beijou e o abraçou. O beijou. Às vezes nós não entendemos. Correndo, lançou seu pescoço. Pescoço fala da comunhão. É o cabeça, é Cristo, é a igreja. É o corpo, o Espírito Santo que liga um ao outro. É a comunhão. Ele renovou a comunhão com o Pai, querido. Sabe o que nós estamos vendo nessa última hora? Eu odeio o meu pai. Eu desprezo o meu pai. Sabe por quê, queridos? Nós estamos querendo que os nossos filhos nos seguem, mas nós não estamos sabendo conduzi-los à eternidade. O pai, quando o filho voltou,
Não questionou, tá bom, você voltou, então deu um beijo, não penso, abraçou, comunhão, beijou, intimidade, querido. Uma coisa que nós temos que ter intimidade na família, com os nossos filhos. Intimidade com Deus. Eu achei tão interessante, semana retrasada, que semana passada foi o pastor Gustavo que pregou. Na semana retrasada, eu contei um testemunho aqui falando de mim, e tal, aquelas coisas todas. Quando eu fiz uma oração aqui, que Deus iria falar com algumas pessoas, quando eu disse, aqui do altar, chegou o irmão aqui para mim e falou assim, pastor, eu tenho um sonho, eu tenho algo para transmitir, não sei se é de Deus. Eu falei assim, pode falar, meu filho. Quando ele falou, eu falei assim com ele, é de Deus. Porque tudo isso aí foi falado lá dentro da minha casa. Sabe o que isso quer estar mostrando? Deus quer falar comigo e com você. Um tempo atrás, um pastor teve um sonho com outro pastor. O pastor corria de um lado, corria para o outro, corria para um lado. E uma voz fala assim, fulano. E o pastor estava que nem um doido. Aí o pastor me procurou, falou assim, querido, você tem que falar para ele. Não vou falar. Sabe o que é isso? Deus está querendo falar com ele. Para. Às vezes na nossa caminhada, nós estamos tão agitados na nossa vida, que nós não estamos tendo tempo para falar. Fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Deus quer nos chamar a atenção, intimidade. Intimidade com Ele, querido. Porque eu preciso ter intimidade com Ele, para mim não sair da presença dEle. Para mim não maltratar os meus pais. Para mim não bater nos meus pais. Intimidade. Oh, glória a Deus. Senhor, eu tomo água, parece que o negócio vai para cima. Nunca vi um negócio absurdo dele. Obrigado, amor. Loucura. Mas é sério. Sabe uma coisa? Nós precisamos de ter intimidade com Deus. Intimidade. Para não desviarmos, para não sairmos da presença dEle. As lutas vêm, as dificuldades vão embora. As dificuldades vão embora. Mas a palavra de Deus precisa permanecer em nós. Precisa permanecer na tua vida. Sabe o que aquele pai ele fez? Ele foi lá e fez uma nova aliança. Eu e você precisamos de quê? Fazer uma nova aliança com Deus. Fazer uma nova aliança com Ele. Nós estamos observando, as pessoas vão indo. Vamos levando. Vamos tocando a vida. Mas Deus, você já observou que Deus quer nos abençoar? Às vezes você está falando, poxa vida, eu não estou conseguindo alcançar aquilo que Deus já falou comigo. Mas Deus quer te abençoar. Deus quer me abençoar. Mas para isso precisamos ter intimidades com Ele. O filho, ele parou e teve intimidade com o pai. Sabe o que o pai fez? Colocou a melhor roupa. É salvação, falando de salvação. Tem pessoas no nosso meio que nem se perguntar se crê que o nome dele está escrito no livro da vida, ele fala, não sei. Tem pessoas que estão deixando a vida, os planos de Deus. Traz o melhor, o pai falou, traz é o melhor. Melhor, pega o anel, vamos fazer uma nova aliança, pega a melhor roupa, o sapato, uma nova caminhada. Sabe o que Deus quer fazer comigo, com você hoje? Nos dar uma nova caminhada na presença dEle. Esquecendo-me das coisas que para trás fica. O passado é bom. Você pode lembrar algumas coisas que vai te edificar. Mas não tem como você voltar no passado. Não tem como você ir lá.
Mas você tem uma história ainda toda para ser contada em prol da tua vida. Você tem algo sobrenatural que Deus está contando com você. O pai falou assim: prepara o melhor. Uma nova caminhada. Deus quer fazer isso conosco nessa noite. Qual é o valor de uma alma? Qual é o seu valor para Deus? Poxa vida, pastor, essa pergunta é difícil. Por quê? Sou meio puscoco, querido. Acerta a tua vida. Acerta a tua vida. Vamos acertar a nossa vida. Tem pessoas que querem jogar a culpa em todo mundo. O fracasso dele. Olha que interessante o filho fez. O filho, de momento nenhum, a Bíblia fala que jogou a culpa no pai ou em alguém. Ele diz: eu pequei. Eu vou me levantar. Eu vou me posicionar. E vou ter com meu pai. Às vezes as pessoas estão querendo jogar a culpa em tudo. Quer jogar a culpa na bebida, mas a bebida não vai sozinha. Ele vai e compra a bebida para dentro de casa. Quer jogar a culpa no cigarro, ele que vai lá e compra o cigarro. Ele quer jogar a culpa na família, no fracasso da família, mas ele não se posiciona como sacerdote da sua casa. O filho, quando ele voltou, o pai estava lá pronto, esperando ele. Um dia um pastor falou que na família, uma família tem o filho que é o mais inteligente. Você já viu? Tem sempre um na família que quer ser o mais inteligente da turma. Aí você vai pensando, é fulano. Esse aí quer ser o mais inteligente. Na família, tem o mais esperto. Quer passar a perna em todo mundo, é o mais esperto. Na família, tem o trabalhador, aquele que vai lá e rala e tá. Na família, você pode ver que tem pessoas que não levam nada a sério. Tem na família aquela pessoa que quer sempre dar uma de coitado. Puxa vida, ninguém me entende. Ninguém me entende. Todo mundo é bem sucedido e eu aqui. Ninguém me ajuda. É o coitado da família. Sabe uma coisa, querido? Nós precisamos de entender que nós somos filhos de Deus. E no meio do povo de Deus não tem coitado. No meio do povo de Deus tem vencedor. No meio do povo de Deus tem pessoas que o nome está escrito no livro da vida. No meio do povo de Deus tem pessoas que estão a cada dia vencendo cada obstáculo para morar com Cristo na glória. No meio do povo de Deus está entendendo que o Senhor é Rei dos reis e Senhor dos senhores. No meio do povo de Deus tem pessoas que sabem, que têm consciência que Ele é a raiz de Davi. Para nós finalizarmos, tem dois tipos de pai. O pai parteiro. É o pai que cria, está ali sempre junto. E o pai coveiro, que está matando filhos. Que não está se importando com os filhos, se vai ou não vai se morar na glória. Se vai para o inferno ou para onde vai, não está nem aí. Deus está nos chamando a atenção. Tem jovens amargurados. Tem pessoas no nosso meio tristes, angustiados. Tem pessoas no nosso meio com dor, com feridas. Tem pessoas no nosso meio que não teve pai e precisa ser amado da mesma forma. O filho, quando ele voltou, você imagina. Quando ele voltou, a festa que foi feita para ele. Ah, pastor, mas o irmão dele não gostou. Vou te falar uma coisa. O nosso sucesso, o seu sucesso, o meu sucesso, vai ter pessoas que não vai gostar mesmo, não. Vai ter pessoas que não vai querer vibrar com você. Vai ter pessoas do seu lado que não vai querer levantar a tua mão e falar que você é um vencedor. Vai ter pessoas
que vai falar assim: deu sorte na vida. Mas a nossa sorte nós sabemos que é Jesus Cristo. Queridos, o filho, ele voltou. Ele voltou e ele foi renovado. O filho, ele se levantou e falou assim: eu vou lá ter com meu pai, eu vou me posicionar novamente. Às vezes você está falando assim: pastor, mas eu nunca saí da presença de Deus. Mas você também nunca entrou na presença de Deus. Você é tipo daquele filho que está só do lado de fora. Você pode imaginar, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, quando a Bíblia fala que Pedro e João subiram para orar, a hora nona. Alguém falou assim: oh, me dá um dinheiro, me dá uma esmola. Eu não tenho ouro e não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Quantas pessoas passaram naquela porta? Sabe qual é o mal da pessoa que não entra na presença de Deus? É que ele é participante, somente ouvinte. E ser ouvinte é ser como Jó. Antes eu ouvia falar. É aquelas pessoas que só ficam: você é crente? Não, sou evangélico. Glória a Deus, dou meu dízimo, dou minha oferta. Glória a Deus, a igreja está crescendo, a igreja está linda, maravilhosa. Mas ele não entra na presença do Pai. O filho não se importou com a roupa. O filho não se importou do jeito que estava. Ele falou assim: eu vou ter com meu pai agora. Por que o filho voltou para casa? Você já parou para pensar por que o filho voltou para casa? Sabe por que o filho voltou para casa? Porque ele falou assim: oh, eu aqui estou perecendo, eu estou morrendo. Meu pai é um homem generoso. Os trabalhadores dele, ele paga bem, ele alimenta bem. E eu estou aqui, eu sou filho e estou do lado de fora. Deus não quer que eu e você ficamos pro lado de fora, querido. Eu quero ver poder. Peça a ver a presença. Poder passa, mas a presença de Deus permanece. Às vezes tem alguém tentando enterrar seus sonhos. Pai coveiro. Pai que não está nem aí. Você sabe uma coisa? Que os nossos filhos, quando eles são pequenininhos, quando ele nos olha, ele crê. Ele fala assim: eu estou vendo Deus. Pode ser aonde você pula dentro de uma piscina e fala assim: pode pular, meu filho, papai está aqui. O menino vai lá, não quer nem saber. Ele vai lá e mergulha, se é fundo, se é raso. Porque ele sabe que o pai vai estar lá para tirar ele lá do fundo. Como esse pai que foi apresentar a criança aqui hoje, estava segurando, como o pastor Daniel estava falando. É assim que Deus quer nos ver, querido. Deus não nos quer nos ver fora da presença dele, mas Deus quer nos ver dentro da presença dele. O filho falou: eu vou voltar. Eu vou ter com meu pai. Meu pai é bom. Meu pai é generoso. Meu pai é honesto. Meu pai é misericordioso. Ele é pai. Ele é nosso pai. Ali naquela hora ele voltou. Pastor, eu nunca saí da presença de Deus, mas também você nunca entrou na presença de Deus. Chega no culto toda hora, está demorando, está falando demais. Pastor, lá vai falar de dinheiro. Sabe por que a pessoa fala que vai falar de dinheiro? Porque ele não tem uma experiência gloriosa com esse Deus maravilhoso. Por isso que às vezes as pessoas, se a gente chega dentro da casa das pessoas, é aquela tonelada de remédios. O filho falou assim: eu vou voltar, eu vou levantar.
Eu voltei com meu pai. Meu pai, ele é pai. O filho voltou, foi pela bondade do pai. Queridos, entra na presença do Senhor. Você vai gozar os melhores dias da tua vida. As portas vão se abrir. A pessoa que entra na presença do Senhor não murmura, não lamenta, não chora, não fracassa. Porque sabe, se tropeçar, o próprio Pai vai chegar, vai pegar pela mão e vai colocar em cima novamente. O pai falou assim: vamos fazer uma festa. E hoje, Deus quer fazer uma festa por causa de mim e de você. É entrar na presença dEle. Qual foi a tua última experiência com Deus? Qual foi o último momento que você ouviu a voz dEle? Isso é para te preocupar, para me preocupar. Às vezes Deus não fala nada, fica dias sem falar nada. Foi: Senhor, eu estou tão bom assim. Então eu posso ser a quarta pessoa da Trindade se eu estou tão bem assim, o Senhor não fala nada comigo? Não, queridos. Deus tem que falar conosco, até que se for um sonho de advertência, tem que falar. Filho, você está indo para o caminho errado. Filho, essa pessoa vai te levar você para o buraco. Filha, sai dessa confusão. O filho falou assim: eu vou voltar. Eu não sei como que está a sua situação, mas Deus hoje quer que a gente volte. Às vezes é oba-oba, é reteté, queremos fazer de tudo. Mas a pergunta é: qual foi a tua última experiência com Deus? Fique-se de pé nessa hora. Eu quero que você saia, você que precisa de uma bênção, nossos pastores vão estar orando. Saia do seu lugar, venha à frente. Vamos orar para que Deus venha renovar a fé. Vamos orar para que Deus venha renovar a esperança. Vamos orar para que Deus venha batizar você com o Espírito Santo. Você é um pregador da palavra, hoje não está pregando para ninguém. Você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, hoje está fazendo nada, só se lamentando, tentando jogar a culpa em alguém. O filho falou assim: eu pequei, eu que errei. Por isso que o pai o recebeu. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Aleluia. Estou aqui. Vem mais para frente, por favor, para as pessoas poderem ir lá atrás entrar. Para mim, desesperado por mais de ti. Vai falando com Deus. Vem, filho amado, vem em meus braços, descansa. Aleluia. E bem seguro te conduzirei ao meu altar, e ali falarei contigo. Deus quer falar com você, querido.
com meu amor te envolverei. Quero olhar em teus olhos, tuas feridas sararei. Vem, filho amado, vem como estás. Vem, filho amado, vem como estás. Pai, estou aqui. Olha pra mim. Aleluia. Olha para mim. Queremos mais. Desesperado por mais de ti. Fala com Deus. Tua presença é o meu sustento, a tua palavra, meu alimento, preciso ouvir a tua voz dizendo assim. Ouço a voz de Deus. Vem, filho amado, vem em meus braços, Descansa. vem descansar. E bem seguro te conduzirei ao teu altar. E ali falarei contigo, Com meu amor. com meu amor te